E aí, pessoal, estamos aqui no sítio, pessoal. Aqui vou falar mais uma palavra aqui que convém a cada um de nós, né? Segundo o que está escrito. Aqui não vai falar mal de ninguém, que nosso intento não é. Aliás, meu intento não é falar mal de ninguém, é falar da fé, né? Vamos começar aqui pela grandeza do Mashiach de Israel. Quando veio este mundo, e hoje o povo adora outras coisas dizendo que é o mesmo, né, pessoal? Mas não é. Vamos ler, eu vou ler aqui em Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, verso 9. Verso 7. Gálatas 3, verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Rachem havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Rachem é o nome sagrado, pessoal. Então, o Eterno fez a promessa e Abraão, né? E fez essa promessa, fez essa promessa direta a Abraão, dizendo que toda a Escritura sabei, pois, que todos que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Rachem havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gentios somos nós, pessoal. Sempre eu tenho falado que a fé a salvação está direcionada ao povo de Israel, né? E nós, se nós crer na palavra, nós acaba sendo Israel, né? Se receber o nome sagrado também, tem isso. Se não receber o nome sagrado, não vai adiantar nada. O verso 9, o verso 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quer dizer que a lei, quando fala, é a lei de sacrifício, pessoal. Então não é a lei de mandamento, não. Aqui está falando da lei de sacrifício. Então era maldito aquele que não fazesse todo aquilo que estava escrito na lei para fazê-lo, né? Para fazê-lo. Então ele se chama maldito. Então, agora o verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Rachem, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Quer dizer que a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá, né? Seguindo pela fé. E a lei do mandamento agora, que é a palavra, né? A lei do mandamento: não matarás, não furtarás, não. Então é isso aí. Ora, o verso 13 nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha, tá aí, tá vendo? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui o povo fala que é na cruz, pessoal. Mas aqui está no madeiro. Então cruz é coisa de Roma. Pendurado é quando você está assim.
assim não é pendurado. Numa cruz não está pendurado desse jeito assim. Pendurado é quando está com as mãos para cima assim. Então maldito for pendurado no madeiro. Porque para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Yehoshua, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridade, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Yehoshua. Aqui fala Cristo, né? Mas aqui a gente não está falando de Cristo, aqui está falando do Messias de Israel. Mas o que digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Hashem, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Hashem pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Tá vendo aí? Quer dizer que aí fez a promessa e cumprindo no Mashiach de Israel. E logo para que a lei foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem que a promessa tinha sido feita. Aí aqui falando aí continua dizendo, e foi proposta, olha só, e foi, perdi aqui, peraí, e foi proposta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Hashem é um. Logo a lei é contra as promessas de Hashem de modo nenhum, de sorte que, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse feita por Mashiach, fosse dada aos crentes. E aos que crêem, né, pessoal? Aí vocês estão vendo. Agora aqui aqui em Gálatas capítulo 4 e 4 diz assim: mas vinda a plenitude dos tempos, Hashem enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá vendo aí, pessoal? Não foi. Aí o povo fala que foi nascido de uma virgem, né? Foi nascido de virgem, não foi não, nascido de mulher. Nascido sob a lei. Então a lei que o Eterno tinha ordenado desde o começo do mundo. Que ia nascer, nasceria os filhos para continuar a descendência, né? Então, aí o Eterno fez essa promessa também. Mas vinda a plenitude dos tempos, Hashem enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber uma adoção de filho. Olha, porque sois filho, Hashem enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que se clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Hashem por Mashiach. Mas quando não conheceis a Hashem, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Hashem, ou antes sendo conhecido de Hashem, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Olha, como tornaremos mais esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?
Guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para conosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que, primeiro, vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como com um anjo e rachei-me por Yehoshua Mashiach. Então tá aí, pessoal. Vocês viram aí? O filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí hoje o povo diz que ele é nascido de virgem e só tem mãe. Ele não tem o pai, como se diz, é Deus, eles falam, né? Mas não, aqui foi nascido a lei que o Eterno fez desde o começo. Tu terás filhos e encherá a face da terra, falou para Abraão, né? Então a descendência de Abraão foi crescendo, e aí foi enchendo a face da terra. Então o Eterno, ele diz que de um só fez toda a geração dos homens. Está escrito lá lá em Coríntios, em Atos 17 e 26 de Atos, está dizendo que de um só fez toda a geração dos homens. Então não existiu outro homem, tinha que fazer outro homem para ser o Mashiach de Israel, não, pessoal. Então a promessa cumpriu aqui, porque ele nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá bom, pessoal? Vocês analisam aí que quem está certo é as escrituras, não é o povo falando o que bem quer, né? Então tá aí. E aí a gente, se nós agora receber o seu nome, o nome sagrado, o nome do Mashiach de Israel. Israel é a promessa, pessoal. Não tem salvação em outro nome. Ele falou lá para a mulher, falou lá em Atos 2, 2:38, que sabe com certeza toda a casa de Israel, a esse Yehoshua a quem vós crucificaste, Hashem me fez Senhor e Mashiach. Então, então não tem outro nome. Então quem precisa vir com outro nome está perdendo tempo. Então a salvação é direcionada ao povo de Israel. Sabe com certeza toda a casa de Israel. Não falou casa de muçulmano, não falou casa de Buda, nem de grego, nem de cristão, nem de romano, falou casa de Israel. Agora se nós entrou no rol da promessa do Eterno, recebendo o seu nome, será chamado também filho adotivo. Tá bom, pessoal? Fica aí com essas palavras, que a salvação só para o povo de Israel. Se nós recebêssemos, também somos filhos de Israel, tá bom? Um abraço a todos, fica com essas palavras aí. Aqui não é falando mal de ninguém, é falando sobre a palavra genuína.